tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do nosso Facebook, também do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Aquele convite diário sempre para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01, na mesa de som da Rádio Trianon, hoje com a gente o Isaac Barros, e você sabe, sexta-feira, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Para essa nossa conversa de hoje, nós vamos receber dois oficiais. Primeiramente, o capitão Vitor Adolfo Carvalho e Silva, chefe da seção de pesquisa e desenvolvimento e chefe do Laboratório de Salvamento em Altura na Escola Superior de Bombeiros. Nome de guerra, Vitor Silva. Tudo bem, capitão? Boa tarde, como vai? Olá, tudo bem? Muito obrigado, Mauro, por essa oportunidade e espero que esse debate, essa entrevista seja bastante proveitoso. Obrigado. Obrigado pela presença, capitão. Também com a gente, outro oficial, capitão Tiago Regis Franco de Almeida, comandante na 4ª Companhia de Alunos e chefe do Laboratório de Salvamento Aquático na Escola Superior de Bombeiros. Capitão Franco, nome de guerra, boa tarde, como está? Tudo bem, capitão? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes, tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí esse bate-papo. 12:02 agora, vamos aqui então para o início da nossa conversa. A Escola Superior de Bombeiros, pessoal, é o maior centro de treinamento de bombeiros da América Latina, referência na disseminação do conhecimento na área de prevenção e combate a incêndios e emergências, recebendo profissionais de muitos países. Capitão Vitor Silva, a ideia aqui é sempre a gente fazer um histórico, né, contar um pouquinho do passado, né? Como é que surge a Escola Superior de Bombeiros? Bom, Mauro, então, na verdade, a Escola Superior de Bombeiros, ela tem as suas raízes fincadas há muito tempo atrás, tá bom? Na verdade, a gente considera como o surgimento da Escola Superior de Bombeiros, o surgimento do CIAD, que é o Centro de Ensino e Adestramento de Bombeiros, na década de 60. Tá? Então, assim, as raízes da Escola de Bombeiros, elas remontam a mais de 50 anos atrás, ainda que ela ocupe hoje as instalações atuais desde 1999, quando ela veio aqui para a região de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Capitão Franco, muita gente não sabe, a gente fala aqui sempre, né? O bombeiro é um policial militar, certo? Sim, perfeito. E você já passou pela Polícia Militar? Esteve no patrulhamento ou você decidiu ir diretamente para o bombeiro? Já, Mauro, já passei, né? Inclusive, são duas portas de entrada para a Polícia Militar, né? Ou a pessoa entra como soldado ou como oficial. Eu entrei como soldado, fiz escola de soldado no interior de São Paulo, em Ourinhos, e vim trabalhar no policiamento de área no 16M, que é na zona oeste da capital. Então, trabalhei esse tempo como soldado no policiamento. Depois que eu terminei a academia, a grande maioria dos oficiais também vão para o policiamento. Trabalhei no policiamento também como tenente na zona norte de São Paulo. E aí, após isso, a gente faz um concurso interno e se especializa aí no serviço de bombeiros. Então, além de ser o bombeiro junto dentro da instituição, né, pode haver essa migração, o policial militar se tornar um bombeiro e a migração de volta também, da mesma maneira. Então, você entrou na PM soldado, entrou praça, né, e se tornou oficial da Polícia Militar no Corpo de Bombeiros ou ainda no policiamento? Não, no policiamento. Eu entrei como soldado no policiamento, a gente faz o barro branco e se torna aspirante. No nosso caso, a nossa turma, todas as vagas do aspirantado foi para unidades de policiamento de área. Hoje ainda, uma pequena parcela dos aspirantes que se formam, eles vêm para o bombeiro, mas a grande maioria vai para o policiamento. Capitão Vitor Silva, você na PM chegou direto nos bombeiros ou passou pelo policiamento também? Não, eu tive também que
passar algumas temporadas no policiamento, né? Até por uma casualidade, eu e o Franco, a gente pertence à mesma turma, então nós ingressamos juntos lá na Academia do Barro Branco, isso em 2004, concluímos a academia em 2007, e como o Franco já disse, a nossa turma, por uma decisão do comando à época, todos nós fomos para batalhões de policiamento de área, ou seja, os batalhões que realmente fazem o patrulhamento das ruas, né? Aquele que a gente costuma ver quando a gente está nas ruas lá. E, bom, depois de alguns anos, a gente teve a oportunidade de prestar o concurso interno na polícia para vir para o Corpo de Bombeiros, né? Então, como é que funciona isso? Para a gente que no caso, para aqueles que são tenentes, que era o nosso caso à época. Você tem um concurso interno, que chama concurso para o curso de bombeiros para oficiais, e quando você passa nesse concurso, você vem aqui para a Escola Superior de Bombeiros e faz um curso de 1 ano, hoje está dando em torno de 1 ano e 1 mês. E aí, você terminando esse curso, aí você segue a sua carreira normalmente no Corpo de Bombeiros. Então, assim como o Franco, também tive as minhas temporadas no policiamento. E por que trocar o policiamento pelo Corpo de Bombeiros? O que é que te moveu? Então, na verdade, eu venho de uma família muito antiga já na Polícia Militar. Então, o meu pai é policial militar, a minha mãe foi policial militar, depois ela acabou pedindo para sair. Os meus 2 avós eram sargentos da Polícia Militar. Então, e eu tinha um dos meus bisavós também já era policial militar. Então, minha família está na Polícia Militar há mais de 100 anos, né? Então, eu sempre conhecia a instituição, mas eu não conhecia tanto do bombeiro, porque todos esses parentes que eu tenho são policiais militares. E durante a academia, quando eu entrei na academia, eu não conhecia o bombeiro. Durante a academia, eu tive contato com alguns cadetes que já tinham sido bombeiros, depois acabaram ingressando na academia, e aí eles começaram a me apresentar o bombeiro e falaram: Vitor, eu acho que você nasceu para ser bombeiro, pelo seu perfil e tal. Aí eu comecei a perceber o bombeiro, e em decorrência disso eu acabei despertando meu interesse e vendo que, na verdade, o meu perfil profissional, o meu perfil emocional era de bombeiro e não de policial. E aí, quando eu tive a oportunidade de prestar para o bombeiro depois de formado, aí eu segui esse caminho, que é um caminho de muita felicidade para mim. Interessante, Capitão Vitor, esse seu relato, porque pela forma como você falou, você não tinha você não achava que seria o caso de ir para o Corpo de Bombeiros. Alguém te falou: olha, você tem perfil. E aí você parou para refletir e chegou a essa conclusão, é isso? Não, é exatamente, é isso mesmo. A atividade de bombeiro, assim como a de polícia, é uma atividade que requer um talento, né? Requer um dom natural, né? Não é qualquer pessoa que consegue ser bombeiro por conta dos riscos, por conta dos locais onde você vai ter que entrar, incêndio, fogo, altura, água. E aí esses meus colegas de turma à época, eles falam: olha, você tem todo o perfil de bombeiro, você gosta, as coisas que você gosta de fazer aqui na academia, que você gosta de fazer no seu horário de folga, tem tudo a ver com bombeiro. Se eu fosse você, eles me recomendam na época, né? Se eu fosse você, eu pensaria se de repente esse não é o melhor caminho para você. E aí eu acabei descobrindo que era mesmo. E o seu caso, Capitão Franco, como é que alguém também te chamou a atenção? Olha, você serve para bombeiro? A história é bem parecida, viu, Mauro? Eu conhecia muito pouco do bombeiro, da polícia em si. Eu sou o único policial da família, vamos dizer assim, né? Então, eu entrei na polícia e nem sabia do serviço de bombeiros. Fiz a academia toda, desconhecendo também, fui para o policiamento. Gostava muito, né? O serviço de policiamento diário é um serviço muito prazeroso, você realmente faz uma diferença muito grande para a sociedade. Mas, tal como o Vitor, né, muitos da nossa turma que já tinham vindo para o bombeiro pela primeira vez, numa primeira oportunidade, me chamaram falando: ó, meu, bombeiro é uma atividade muito bacana, muito interessante, você tem um perfil, né? O bombeiro tem todo um tipo de treinamento técnico, eu sempre gostei de treinar bastante. E aí eu falei assim: vamos ver então, né? Realmente me parece ser muito bom. E eu falo que eu dou graças a Deus, né? Foi a melhor escolha que eu fiz lá atrás. Realmente é uma atividade muito prazerosa, é uma atividade que você faz o bem para os outros e faz o bem para você também, né? Fazer o bem faz bem, né? E o bombeiro é isso, né? Bombeiro é salvar, bombeiro é ajudar, e isso aí com certeza reflete, volta para a gente na nossa vida, inclusive na nossa vida particular. Então, eu sou muito feliz e muito grato aí.
Franco, a Polícia Militar sempre atenta à necessidade de estar antenada aí com a evolução tecnológica, em todas as suas frentes, aí, desde viaturas, armamentos, enfim, mas uma preocupação ainda maior no Corpo de Bombeiros, ou não? Eu tenho essa impressão, porque é, a sociedade cresce, grandes edificações, isso vai exigindo uma situação tecnológica bem aprimorada dos bombeiros na hora do salvamento, um prédio em chamas, por exemplo, carros especiais, escadas especiais. Eu tenho essa impressão. Não, é perfeito, Mário. Você está certo, está corretíssima essa impressão. E não só essa tecnologia no combate às chamas ou no atendimento depois que aconteceu uma ocorrência, mas os bombeiros se preocupam também bem antes disso, né? Que seria a prevenção da ocorrência. Então, Sim. uma das atividades que se atualizaram muito tecnologicamente falando no Corpo de Bombeiros é a prevenção de incêndios, né? Então, existe toda uma estrutura, uma seção, departamentos que trabalham para que as edificações estejam cada vez mais seguras. E isso faz com que esses incêndios grandes aí que o Vitor até falou, eu dei o exemplo do incêndio que aconteceu na Paulista, né? São incêndios, são ocorrências que cada vez menos acontecem, graças a essas tecnologias de prevenção de ocorrência. Capitão Vitor, a gente tem aí na história de São Paulo tragédias muito grandes, né? O incêndio do edifício Joelma, em 72, do edifício Andraus, que completou ontem 50 anos, né? A gente tem o do Grande Avenida em 2 ocasiões, e ontem mesmo teve um incêndio de pequenas proporções, mas chegou a assustar na Avenida Paulista. Como é que está a consciência das pessoas em relação à questão das prevenções, né, do trabalho de prevenção, de seguir todos os protocolos, todos os critérios de prevenção que são necessários e obrigatórios por lei por parte das edificações, né? Olha, eu posso te dizer que do tempo que eu estou no bombeiro, a educação das pessoas é melhorando de uma maneira significativa, né? Essa questão que o Franco falou da prevenção do incêndio é uma questão central para a gente. Por quê? A gente pensa em 2 pontos. Quando eu faço prevenção, estou salvando vidas. Quando eu já tenho um incêndio acontecendo, já existe um prejuízo à vida e já existe um prejuízo ao patrimônio. Então, quando eu falo de prevenção, não deixar acontecer sempre será a melhor alternativa, a melhor saída, né? Agora, claro que a gente tem um cenário de que, assim, a gente vive num mundo tecnológico que tem, hoje, muitos componentes eletrônicos, muitos sistemas elétricos. Então, assim, evitar totalmente, mitigar a possibilidade dos incêndios acontecerem é muito difícil, né? Talvez uma analogia aqui seria com relação ao crime, né? Não existe sociedade, por mais desenvolvida que ela seja, se a gente for na Noruega, lá tem crime, tem criminalidade, né? Talvez, com certeza, tem menos do que aqui, mas tem. É a mesma coisa incêndio. Então, incêndio é algo que nunca vai deixar de acontecer. Sempre vai ter incêndio, né? O que a gente tem que fazer é tomar as medidas de mitigação para que, quando aconteçam esses incêndios, eles aconteçam em proporções reduzidas, como aconteceu ontem aí na Avenida Paulista, que foi um incêndio muito menor, que talvez, se nós estivéssemos na década de 60 e 70, não fosse um incêndio de pequenas proporções, visto que, naquela época, o Código de Obras, que nós tínhamos no município de São Paulo, ele não tinha todos os elementos protetivos que nós temos hoje no Código de Obras atual, né? E que, sendo que esse Código de Obras atual, ele teve uma boa parte da sua reformulação iniciada lá com o incêndio do próprio Joelma. Capitão Franco, pois é, como eu destaquei aqui, em relação a esse incêndio de ontem, né? Felizmente, de pequenas proporções, não houve vítimas, mas foi num dia que marcou a história de São Paulo, 24 de fevereiro, 50 anos do incêndio do edifício Andraus, ali na Avenida São João. Isso na hora tocou vocês? Essa informação existia? Vocês tinham isso em mente? Assustou por causa disso? A história, né, a lembrança sempre fica, né? Mas, como o Vitor já falou, a modernidade veio agora para nos ajudar dessa vez. A gente espera de verdade, o Corpo de Bombeiros, né, a sociedade, que imagens
como o do Andraus, Joelma ou tantos outros grandes incêndios não se repitam. Uma por conta da tecnologia de prevenção e outra também por conta da melhoria das técnicas do bombeiro, de combate, assim por diante. Mas o bombeiro ele tem como uma característica forte também, Mauro, guardar as histórias, né? Guardar todo o histórico da instituição, lembrar das pessoas que passaram, lembrar dos heróis, dos acontecimentos, e com isso aprender para que a gente sempre possa melhorar, tanto no atendimento, melhorar como instituição, aprender com o passado, né? Olhar para o passado para poder planejar o futuro. Quando o bombeiro não está em ação, quando não está em uma ocorrência, o que o bombeiro faz no quartel? Como é que é o treinamento diário, Franco? É bem bacana essa pergunta, Mauro. Existe um documento, né, uma ordem, uma nota que o Corpo de Bombeiros ele executa diariamente, que chama rotina diária. Então, o serviço operacional do Corpo de Bombeiros, ele funciona 24 horas a mesma equipe trabalhando. Então, ele trabalha 24 horas e folga 48. Nessas 24 horas que a equipe de bombeiros está no quartel, ela se dita, né, ou dita sua rotina baseada nesse documento, que aí começa desde as 7h30 da manhã com a chamada passagem de serviço. É feita realizada uma passagem de maneira formal. As equipes que estão saindo do serviço passam o serviço para as equipes que estão entrando. As novidades, se tem algum problema com viatura, com equipamento, ocorrências que atenderam e assim por diante. E dessa mesma maneira, de minuto em minuto, existe o que fazer dentro de um quartel de bombeiros. Existe treinamento de nós, o treinamento de simulado de ocorrências, treinamento operacional e por aí vai, enquanto não está atendendo ocorrência. Mas, durante toda essa rotina, aconteceu qualquer ocorrência, para-se o que está fazendo e vai atender. O bombeiro ele tem uma máxima de sair do quartel em 30 segundos para atender uma ocorrência. Então, é até quando você é interessante, quando você está num quartel de bombeiros e o pessoal está fazendo uma refeição, por exemplo, o alarme toca, já é automático, né? Se tampa a refeição, levanta, para o que está fazendo na hora e vai para a viatura para se deslocar para a ocorrência, porque afinal de contas, né, a gente até fala, né? O tempo não é nosso, o tempo é da vítima que está esperando a gente na ocorrência. Capitão Vitor Silva, quando a gente fala em bombeiros, pensa em bombeiros, a gente sempre pensa num incêndio, mas os bombeiros atuam em diversas, inúmeras ocorrências. Em se tratando de incêndio, inicialmente, qual que é a natureza principal dos casos de incêndio em São Paulo? É um problema elétrico, curto-circuito em algum equipamento? O cigarro ficou aceso e pegou fogo na cortina? É o álcool, ainda mais agora, na época de pandemia, com álcool 70 mais inflamável, algum produto inflamável em casa que causou também um acidente? Qual é a natureza mais comum? Bom, Mauro, na verdade, assim, a natureza dos incêndios ela é bem diversa, tá? Ela é bem diversa. O que a gente pode aqui passar, pessoal, é que a natureza dos incêndios de maior seriedade tem origem elétrica. Então, quando a gente busca os grandes incêndios em indústrias, os grandes incêndios em edificações, em arranha-céus, etc., esses incêndios, quando a gente faz lá a investigação, a gente identifica que foram incêndios que foram provocados por algum tipo de curto-circuito, enfim, tem ali uma origem elétrica. Agora, o que o bombeiro no seu dia a dia ele pega de ocorrência, por exemplo, fogo em lixo, né? Fogo provocado por líquidos inflamáveis. No início da pandemia, nós tivemos explosões, sim, alguns incêndios provocados por explosão. No começo da pandemia, a gente teve, sim, algumas ocorrências envolvendo o mau uso de álcool, né, isso depois acabou caindo, diminuiu um pouco, mas no começo da pandemia, quando o pessoal ainda estava meio, vamos dizer assim, aprendendo, talvez, né, a mexer com aquele elemento, nós tivemos alguns acidentes, mas quando a gente fala de realmente incêndios marcantes, de grande seriedade, a gente pode dizer que a origem elétrica ela é predominante. Agora, Capitão Franco, e me parece a natureza principal aí dos atendimentos, das ocorrências,
Essa natureza não se refere exatamente ao incêndio, porque não é todo dia que tem um incêndio, que tem uma explosão, que tem alguma coisa dessa forma, né? Geralmente a gente vê o Corpo de Bombeiros nas ruas, socorrendo motociclistas, socorrendo um motorista em um acidente de trânsito, porque são as ocorrências que me parece também serem as mais comuns. Não? Perfeito, Mauro. As ocorrências também elas dependem, variam muito de acordo com a época do ano, né? Se a gente focar no inverno, por exemplo, nosso, que a gente tem a estiagem, as ocorrências chamadas vulgo, fogo e mato, também são ocorrências muito numerosas. A pessoa vai lá, limpa o terreno dela, vai atear um fogo lá no mato e perde o controle, né? Então, são muito numerosas essas ocorrências aí. Mas, voltando, ocorrências envolvendo queda de motocicleta, ocorrências envolvendo vítimas em geral, são ocorrências realmente muito numerosas durante o ano todo. Então, Franco, você falou agora que tocou a sirene aí, tocou o alerta, vocês têm que parar tudo que estão fazendo, está comendo, fecha a marmita e tem que correr para o trabalho. Se tocar a sirene aí agora, o que vai acontecer com vocês dois? A gente vai ficar vendido aqui no ar, vocês vão embora, a gente vai ficar? É mais ou menos isso, viu, Mauro? Tocou a sirene, infelizmente, a gente tem que sair. Mas brincadeiras à parte, o que acontece? A gente trabalha numa escola, né? Então, a escola não tem esse atendimento operacional. Sim, sim. Mas tanto eu quanto o Vitor, a gente tem uma escala uma vez por mês, a gente tem que ir para São Paulo, na Praça da Sé lá, e aí a gente tira um serviço operacional. Mas, com certeza, uma ocorrência que poderia deixar você sozinho aqui seria uma ocorrência uma ocorrência grandiosa, vamos dizer assim, próxima de nós, que aí sim a gente teria que largar tudo aqui, largar os ouvintes na mão, né? Mas por uma boa causa, lógico, né? Para realizar esse atendimento. A gente já vai falar das atividades de vocês no salvamento aquático, no salvamento em altura, mas você falou, Franco, de tempos em tempos tem que ir lá para a Praça da Sé. Qual que é o objetivo lá? Sim, nós na função de capitães, a gente tira um serviço chamado supervisor de serviço. E aí o supervisor de serviço ele fica na Praça da Sé lá, responsável por gerenciar ocorrências muito grandes, aquelas que fogem um pouquinho da normalidade. Aí a gente é acionado para a Grande São Paulo e vai lá ajudar na atuação da ocorrência. Quando éramos tenentes, a gente trabalhava um pouquinho mais operacional. O tenente tira mais ou menos uns 4, 5 serviços por mês. E aí o tenente ele está diretamente ligado à prontidão de serviço, que é aquela prontidão que fica esperando da ocorrência, que está trabalhando, está treinando, etc. É o chamado primeiro socorro, né? A primeira resposta. O capitão já seria um segundo socorro, uma resposta mais de supervisão, né? de um apoio. É um trabalho lá com o Major Palumbo? É isso? Major Palumbo é uma figura muito conhecida no Corpo de Bombeiros. É um ícone, né? Do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Praticamente o rosto do Corpo de Bombeiros aí, né? E em todas as ocorrências, todas as emergências, sempre ajudando aí a esclarecer a população das ocorrências, dos serviços gerais do bombeiro, né? Ele realmente é uma figura muito importante aí. Já esteve com a gente aqui em diversas ocasiões também. Nessa mesma conversa que estamos com vocês aqui, ele também já participou. Capitão Vitor Silva, vamos falar então do Laboratório de Salvamento em Altura aí na Escola Superior de Bombeiros. Qual que é o conceito de salvamento em altura? E você dá aula, você é professor nessa disciplina, não sei se a gente pode tratá-la assim? Não, é claro, podemos tratar assim de disciplina. Na verdade, eu estou aqui na ESB desde 2016 e estou chefiando o Laboratório de Salvamento em Altura desde 18 ou 19, não me recordo agora precisamente, mas estou à frente do laboratório já tem aí uns 2 ou 3 anos. Dou aula, claro, né? Dou aula de salvamento em altura, bem de antes, eu acho que a primeira vez, você não lembra também de cabeça, gente, o tempo vai passando, né? Eu vou esquecendo as coisas, mas eu acho que a primeira vez que eu participei de uma instrução como instrutor de salvamento em altura foi em 2009 ou 2010, 2009 e 2010, no CESALT. Isso porque, fora do bombeiro, nos meus momentos de folga, eu faço alpinismo, faço escalada. E até por esse motivo o pessoal falou, vamos unir o útil ao agradável. Você
resgatista do bombeiro de altura. Aí fora, usa o tempo que você tem para descansar para fazer escalada e alpinismo. Então é o seguinte, já assume logo o laboratório de salvamento de altura, porque aí todo mundo sai ganhando, né? E por conta da escalada do alpinismo, também já auxiliava nas instruções do curso Salvamento em Altura, que é o curso que nós temos que toma conta dessa área, né? Agora, o Salvamento em Altura, como você disse, Mauro, ele é uma modalidade, né, uma disciplina do salvamento. A gente costuma dividir a área operacional de bombeiro em 3 grandes áreas. Então, uma área é o incêndio, a outra área é o salvamento e a outra área é o APH, o atendimento pré-hospitalar. São 3 campos de conhecimento centrais na atividade de bombeiro. E o salvamento tem outras subdivisões, né? Por exemplo, o Franco toma conta lá do salvamento aquático, que é uma subdivisão enorme, é uma das maiores do salvamento, e eu tomo conta do salvamento em altura. E o que é o salvamento em altura? O salvamento em altura é toda atividade de salvamento que o bombeiro realiza quando ele se coloca numa altura superior a 2 metros, né? Então, veja bem, é uma altura pequena, 2 metros. O bombeiro se colocou acima de 2 metros, até... Enfim, não tem limite, né? Até 100, 200, 300, 400 metros de altura, você vai estar realizando a atividade de salvamento em altura. E quando a gente fala de salvamento em altura, a gente fala de princípios, de conceitos, de padrões de atendimento, de padrões de equipamentos que têm que atender certificações específicas. Então, para a gente trabalhar dentro desse cenário, é importante a gente utilizar os equipamentos corretos, utilizar as técnicas corretas, para que a gente consiga se proteger do risco associado, principal que tem no salvamento de altura, que é o risco da queda. E a que altura você já... A maior altura que você precisou atuar numa ocorrência com salvamento? Você tem essa informação? Não, tenho sim. A maior altura, na verdade, eu não sei se essa foi maior ou a segunda. Eu peguei 2 salvamentos de alpinistas industriais, um em Moema e outro no Morumbi, que é a altura que eu retirei. Que eu estou falando para vocês que eu realmente atuei ali, né? Como o respondedor. Eu lembro de Moema, o alpinista industrial estava no 17º andar, então deve estar dando uma altura de aproximadamente de 50 a 60 metros de altura. E o do Morumbi também estava próximo disso, eu não me lembro de cabeça, mas estava ali entre o 15º e o 20º andar da edificação. Então, assim, operacionalmente falando, de ocorrência que eu peguei, essas foram mais elevadas, né? Na faixa de 50, 60 metros de altura, que já dá, né, vamos dizer assim, já dá para passar já dá para sentir uma coisa diferente. É um friozinho na barriga, digamos assim. Mas bombeiro não pode ter friozinho na barriga? Ou dá? Então, mas é o que eu falo sempre, né? As pessoas têm uma visão do bombeiro, que o bombeiro é sei lá, um robô, um super-homem. O Homem-Aranha. Exatamente, nós somos pessoas comuns, né? Eu acho que a grande virtude de qualquer pessoa é ter a habilidade de, perante o medo, perante o receio, ter aquela habilidade de enfrentar isso, seguir adiante e cumprir a missão. Eu acho que essa é a grande qualidade que um bombeiro tem que ter, né? Então, o que eu costumo falar para as pessoas assim, né? O bombeiro são pessoas comuns, que são, claro, treinadas, preparadas, mas são pessoas comuns que estão ali tentando realizar um trabalho que é difícil e que, às vezes, as pessoas precisam ter até um pouco de paciência com a gente lá. Foi que ocorreu nessas 2 situações aí de Moema e do Morumbi? Você falou que isso envolveu o alpinista industrial, é aquele trabalhador, aquele profissional que limpa, lava fachadas, que pinta fachadas? Isso, exatamente. Exatamente. Eram 2 situações até parecidas. Então, o alpinista industrial lá do Morumbi era um problema técnico, né, no equipamento de descida dele que havia travado, tinha dado uma pane, então a gente não tinha uma situação de dano, de lesão corporal, melhor dizendo. Então, simplesmente foi o acesso, então eu fiz um rapel, cheguei onde ele estava, transferi ele para o meu sistema, para o meu rapel, e peguei ele e desci com ele até o chão. Então, era uma ocorrência mais simples. Agora, a de Moema já foi algo mais complexo. Por quê? Porque o alpinista industrial, que estava lá limpando a fachada, ele despencou. Ele caiu num sistema de redundância que ele tinha, que era que a gente chama de trava-quedas. Ele caiu no trava-quedas, tinha alguns tipos de lesão, como, por exemplo, queimaduras nas mãos, porque ele tentou segurar na corda, né? A corda correu, queimou as mãos dele.
tinha queimaduras nos braços, e além disso, opa, acho que aconteceu alguma coisa aí. É a corneta do quartel, pessoal, não esquenta a cabeça não. E o... Também isso é bacana, porque quem está com a gente aqui acaba vivenciando um pouquinho do quartel também, né? Acaba vivenciando um pouquinho do quartel também. Mas não é a primeira vez que ocorre, mas é por causa da meia hora, não é isso? 12h30 agora? 12h30, exatamente. Mas é bacana para as pessoas terem essa proximidade com a gente, né? É uma coisa bacana isso daí. E aí, esse segundo, ele caiu lá no trava-quedas, ele estava machucado, estava lesionado, era uma situação tecnicamente mais complexa, que eu tive que descer, eu tive que ir com uma faca, cortar a cadeirinha dele, jogar ele no meu sistema, ter uma leitura um pouco mais preocupada com o quadro de saúde dele e depois levá-lo ao chão. Essa ocorrência ela foi bem diferenciada mesmo. Muito bem, gente. Olha, nossa conversa aqui hoje com os oficiais da Escola Superior de Bombeiros, o capitão Vitor Silva, que é do chefe do Laboratório de Salvamento em Altura, e o capitão Franco, que é chefe do Laboratório de Salvamento Aquático, ambos na Escola Superior de Bombeiros. 29 minutos para 1h da tarde, a gente vai parar rapidinho aqui para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e aí o Franco vai contar para a gente todo o trabalho do salvamento aquático. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Sempre esse espaço dedicado aqui em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nossa conversa hoje com os oficiais da Escola Superior de Bombeiros, o capitão Vitor Silva, chefe do Laboratório de Salvamento em Altura, e o capitão Tiago Franco, que é chefe do Laboratório de Salvamento Aquático. Capitão Franco, para falar do seu trabalho aí, qual é o conceito de salvamento aquático? Então, Mauro, antes até de falar do conceito de salvamento aquático, é bom falar que o capitão Vitor tem muita história, viu? E não só no bombeiro, mas com essas empreitadas dele aí de alpinismo, várias histórias interessantes aí. Depois ele conta uma pra gente. Mas vamos lá, conceito de salvamento aquático, né? Basicamente, a gente trabalha em 3 sub-áreas. Seria o guarda-vidas, que fica lá, o pessoal lembra, né? Vai para a praia, tem o guarda-vidas, ele vai atuar na pessoa que está se afogando naquele momento, ainda não afundou, não submergiu. Vai lá, atua, retira essa pessoa, esse é o salvamento aquático na sub-área de guarda-vida. A outra sub-área que o salvamento aquático trabalha é a sub-área do mergulho livre, que depois também tem uma sub-área de mergulho autônomo. Mas o mergulho livre é basicamente o seguinte: a pessoa que está se afogando acaba submergindo num local onde não tem guarda-vidas, o bombeiro é acionado e chega lá, a pessoa já está recém-submersa. E aí ele efetua técnicas de mergulho livre para tentar tirar essa vítima o mais rápido possível, né? No mergulho em apneia. E a terceira seria as ocorrências envolvendo salvamento em enchentes. Então, época de verão, chuvas intensas que acontecem no Brasil, a gente vê inclusive várias ocorrências aí muito graves, envolvendo chuvas intensas, né? Mas quando a gente trata de enchentes, o salvamento aquático também vai atuar. Aquela pessoa que está dentro do carro, que foi levado pela enchente, a pessoa que está presa, está ilhada em algum local, graças à enchente, que está sendo levada pela enchente, né? Ocorrência de águas rápidas, águas urbanas. Essas ocorrências também são ocorrências que envolvem o salvamento aquático. Além, como eu falei, do mergulho autônomo. O mergulho autônomo é como se fosse um ramo dentro do salvamento aquático. São para ocorrências onde a vítima está submersa, o mergulho livre não conseguiu alcançar porque a gente tem uma profundidade máxima no mergulho livre, e aí já se fala de uma
operação nem emergencial mais. Infelizmente, a gente vai nessa operação buscar o corpo de uma vítima, buscar algum objeto perdido aí submerso. E aí, através do mergulho, a gente chama de mergulho autônomo, ou agora a gente chama de mergulho de segurança pública, é ocorrência também que o bombeiro vai atuar em áreas com água. Em razão dessas recentes tragédias aí nos estados que sofreram aí com as enchentes, com as inundações, a Bahia no começo do ano, tragédia recente de Petrópolis, o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi requisitado para atuar nesses trabalhos, auxiliando os bombeiros desses estados, não é verdade? Sim, todas essas grandes emergências, o Corpo de Bombeiros normalmente é chamado e atua, né? O bombeiro tem hoje um grupamento chamado GAED, é um grupamento para emergências e desastres. E esse pessoal comumente vai até essas áreas remotas, né, e efetuam o apoio. Foram na Bahia, teve uma equipe de São Paulo que foi para Petrópolis também para atuar, em virtude do grande know-how que eles possuem nesses grandes desastres. E aqui para São Paulo, nas nossas praias, falando aí da Operação Verão, que é a própria Polícia Militar também que faz um trabalho e tal, ocorrências de grande vulto, com salvamento aquático, você tem informações? Então, o salvamento aquático, ao contrário do que muita gente pensa, no afogamento, na verdade, melhor dizendo, ele acontece mais nas águas que a gente chama de águas interiores. São rios, represas, açudes, lagos. Por quê? É justamente, Mauro, pela não presença do guarda-vida. Então, toda a faixa, a orla do estado de São Paulo, né, as cidades que estão cidades praianas, elas recebem o serviço de guarda-vidas e na Operação Verão, como você mesmo citou, recebem um reforço, de efetivo, com a figura dos guarda-vidas temporários. Em virtude disso, a taxa de afogamento na região litorânea acaba sendo bem menor do que no interior. Por quê? Em virtude do reforço operacional da prevenção, né? A prevenção a gente fala no salvamento aquático, assim como nos incêndios, a gente conversou agora há pouco, né? A prevenção é a maior arma contra o afogamento. Logo, se a gente não tem a prevenção em águas interiores, o nosso maior problema hoje, a nível de Brasil, são justamente os locais onde não tem a presença estatal realizando a prevenção aquática. Aí o problema maior é quando entra a embriaguez, aí não tem prevenção, não tem nada, porque aí a pessoa já está... Outro problema grave, Mauro. Eu, infelizmente, já fui em algumas ocorrências, né? Trabalhava no interior antes de vir para a escola, trabalhava na região de Presidente Prudente. E aí, por vezes, a gente ia em ocorrência de mergulho autônomo, aquela que já não tem mais jeito, né? Para buscar o corpo da pessoa. E muitas destas, ou a maioria dessas ocorrências, tinha também no histórico ali o envolvimento aí com a bebida alcoólica. Então, realmente, bebida alcoólica e água não pode se misturar. Tem algumas frases notórias do bombeiro, né? Água no umbigo, sinal de perigo, no caso de praia, né? A criança sempre ao alcance do pai e da mãe, e entre outras, né, para evitar a tragédia do afogamento. Capitão Vitor Silva, aí você está em casa, de folga, final de semana, sexta-feira, hoje é sexta-feira, chega alguém e fala, vamos passar o final de semana, vamos fazer um rapel, vamos fazer uma escalada aí em tal lugar. O que você fala? Não, pelo amor de Deus, eu já faço isso todos os dias. Ou você fala, não, eu vou com prazer porque vai me servir de treinamento. Não, essa daí realmente é uma boa. Na verdade, eu adoro ficar pendurado, né? Eu adoro a parte de altura, né? O Franco até brincou comigo aí, mas eu já arranjei umas poucas e boas aí ao longo da minha trajetória. E em 2012 nós tivemos aquele incêndio na Antártica, não sei se você lembra, pegou fogo na estação Antártica. Eu estava lá, eu estava trabalhando para o governo brasileiro na estação e ajudei a combater aquele incêndio a madrugada toda. Além disso, já escalei o Aconcagua, para você ter uma ideia, que é a montanha mais alta das Américas. E já fui também para vários outros locais aí. Então, quando alguém me convida para fazer atividade vertical, fazer uma escaladinha, fazer uma montanha, vamos lá naquele lá, e eu adoro. Dificilmente eu recuso, só se eu tiver com algum outro compromisso já marcado, mas dificilmente eu recuso. Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil? Não, o Pico da Neblina eu não consegui fazer, já tentei algumas vezes ir para lá, mas o Pico da Neblina tem uma grande característica que
o fato de estar no meio da selva e estar numa reserva Yanomami, que na verdade o Pico da Neblina está dentro de uma reserva Yanomami, durante muitos anos ele ficou praticamente fechado, né? Então você teria que tentar encontrar uma maneira de conversar com o exército, porque o exército uma vez por ano vai para o Pico da Neblina trocar a bandeira nacional. E então assim, agora que parece que estão abrindo ali a região a expedições esportivas, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho um sonho sim de fazer tanto o Monte Roraima quanto o Pico da Neblina. Vamos ver se eu consigo. Muito bom. Agora, Capitão Franco, aí você de folga, sexta-feira, tal, chega alguém e fala, olha, vamos para a praia, vamos pegar um jet ski, vamos sair por aí. Não, pelo amor de Deus, não quero saber disso, que eu faço isso todo dia. Não, eu vou porque é treinamento para mim. E que rola? Então, Mauro, eu não sou tão aventureiro quanto o Vitor, né? Mas eu gosto sim. Nessa sexta-feira, especificamente, eu não iria, porque minha esposa está grávida de gêmeos, né? Tá na 35ª semana. Então, a gente tem que ficar ali na espera das crianças, né? Não posso. Mas eu gosto também, com relação à hora de folga, né? O que eu faço quando dá são os mergulhos. Eu gosto muito de mergulhar. Eu tive a oportunidade de mergulhar, inclusive em outros países, mergulhar com tubarão. São muitas histórias e, assim, o oceano também é um mundo à parte, né? É um mundo que, para quem gosta de mergulho, assim, é uma coisa muito bacana. Então, no momento normal, eu aceitaria sim. Não nesse fim de semana, porque eu estou esperando a figura dos gêmeos aí chegarem. Parabéns para vocês. Saúde para todos. Capitão Vitor, como é que acontece a seleção para ser um bombeiro? Quais são os critérios? O que você precisa ser descolado em primeiro lugar, né? Não, se for descolado, melhor, né? A gente costuma dizer aqui que não adianta ser um bom profissional, mas você tem que ser uma pessoa com uma capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, porque o bombeiro, a gente passa muito tempo junto, né? O nosso serviço de prontidão, que é o serviço operacional, a escala é 24/48. Então, durante a sua vida operacional, se você tirar 30 anos da sua vida de serviço, agora é um pouco mais que teve a reforma da Previdência, mas vamos pegar 30 para ficar mais fácil a conta. Se você ficar 30 anos da sua vida no serviço operacional, 10 anos você vai viver e dormir no quartel. 10 anos. Porque a escala é 24/48, você trabalha 24, folga 48. Então, se o bombeiro não tiver a habilidade de se relacionar bem com as pessoas, ele vai causar um prejuízo para ele, até para a vítima, para quem ele for atender. Né? Isso é uma característica assim, importantíssima para a gente. Agora, o Corpo de Bombeiros é uma instituição pública. Então, para quem tem interesse em ser bombeiro, tem que prestar um concurso público. Né? Esse concurso ele é desenvolvido pela Polícia Militar. Pegando a carreira que ela é a mais procurada, a carreira de soldado, é bastante concorrido. Então, o concurso, acho que o ano passado teve 130 mil inscritos. Aí começam as peneiras, né? Tem várias peneiras, o TAF, exame de saúde, exame psicológico, investigação social, até chegar no momento em que se seleciona lá o número do edital, que geralmente fica na faixa de 1.000 a 2.000, 1.000 a 2.000 vagas. E geralmente dessa quantidade de vagas, 10% vem para o bombeiro. Hoje a regra está mais ou menos essa. Então, 10% vem para o bombeiro. Aí, esse candidato que prestou o concurso para soldado da Polícia Militar, ele vai vir aqui na Escola de Bombeiros, onde eu e o Franco trabalhamos, vai fazer um TAF complementar, porque o TAF do bombeiro ele tem algumas coisas, alguns elementos a mais. Então, como, por exemplo, a natação, né? A gente tem algumas coisinhas a mais, espaço confinado, para a gente ver se aquela pessoa consegue trabalhar em ambiente fechado, tem que passar num pórtico elevado para verificar se a pessoa consegue trabalhar em altura. Então, tem algumas coisinhas a mais. E ela passando no nosso TAF e tendo classificação no concurso, ele vem para cá e faz a escola de formação de soldados, ele faz o curso de formação de soldados aqui na Escola Superior de Bombeiros. O curso ele é dividido em duas partes, então ele tem os primeiros 6 meses do curso, que seria a primeira parte, nós chamamos de formação básica, e a segunda parte, os últimos 6 meses do curso, o curso tem 1 ano, nós chamamos de formação específica, que aí, no caso, já é a formação específica na área de bombeiro.
Capitão Franco, a gente costuma ver muito por aí, acho que mais nesses grupos, né, de brigadas de incêndio, a presença do bombeiro civil, né? Em que situações se aplica a presença do bombeiro civil? Boa pergunta essa aí, Mauro. O bombeiro civil, na verdade, hoje ele é uma profissão consolidada, né? E aí ele tem basicamente duas vertentes. Tem o bombeiro civil, que é o bombeiro civil particular, aquele que trabalha em indústrias, trabalha em shopping centers, entre outras atividades. E o bombeiro civil, que é o público, que a gente chama de bombeiro público municipal. Esse bombeiro público municipal, ele muitas vezes, não aqui na cidade de São Paulo, né, mas interior e até grande São Paulo, ele está dentro do quartel de bombeiros militar. Então, ele é uma pessoa a mais que está atuando nas ocorrências junto com o bombeiro militar. E para que ele consiga fazer isso, ele faz o curso de bombeiro público municipal também aqui na Escola Superior de Bombeiros. Então, ele recebe, não o mesmo curso, né, mas a mesma doutrina que o bombeiro, todos nós recebemos, que um soldado, um sargento, um oficial, baseado nos mesmos fundamentos, fazendo com que ele trabalhe de maneira junto com o bombeiro militar, em cima de uma mesma doutrina, o que é muito bom para a gente. Então, a legislação hoje traz o seguinte: existe a figura dele, o tanto particular quanto o bombeiro público municipal, e ele está cada vez mais entrando, né, nos quartéis do bombeiro, através da função da prefeitura, né? O bombeiro, para ele ter uma sede numa cidade qualquer dessa, né? O prefeito, ele resolve, eu quero ter um corpo de bombeiros aqui na minha cidade. Funciona mais ou menos assim: vai fazer o contato lá com a central do corpo de bombeiros. A central do corpo de bombeiros, ela tem uma planilha, né, que leva em conta população existente na cidade, leva em conta a quantidade de ocorrências atendidas por semana, entre outras coisas. E aí faz um convênio do município com a Secretaria de Segurança Pública. Vamos ter o bombeiro aqui. E aí, dependendo do tamanho da cidade, dependendo da demanda da cidade, esse corpo de bombeiros recebe um número de bombeiros militares e um número de bombeiros públicos municipais. E esses bombeiros públicos municipais são profissionais contratados pela prefeitura através de concurso público, faz um processo seletivo tal qual o bombeiro militar, só que um processo seletivo chefiado pela prefeitura. E aí, depois que a pessoa passou tudo no processo seletivo, está de acordo, ele vem aqui para a Escola Superior de Bombeiros e faz um curso baseado nos cursos do bombeiro militar. Ou seja, é uma figura que já está no nosso meio, uma figura que depois disso vem ainda fazer cursos de especialização com a gente. Praticamente um bombeiro assim junto com a gente, né? Sempre está lado a lado com as emergências com a gente, soma bastante na nossa atividade. Meus caros capitães Franco e Vitor Silva, perguntas aqui da nossa audiência agora. Primeira delas do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital. Ele participa todos os dias, sempre perguntando aqui para os nossos entrevistados. Mais uma vez, obrigado, seu Jaime. Vitor, ele quer saber o seguinte: se as novas escadas de salvamento atingem uma altura bem superior à veterana Magiro. Muito obrigado pela pergunta, né? Olha, a gente hoje, o bombeiro chegou a trabalhar com escadas na faixa de 40, 50 metros, né? Pelo menos isso as que eu peguei. Claro que o universo de autoescadas que nós tivemos no bombeiro foi muito grande. Então, assim, eu acredito que o Franco pode me corrigir se eu estiver errado, mas o nosso SK ficou nesse range, né, de 40 a 50 metros, as nossas autoescadas americanas ficaram também nessa faixa de 40 a 50. Hoje, por uma questão de doutrina, nós trabalhamos com autoescadas de 30 a 40 metros, tá? Existem autoescadas com 80 metros, 90, 100 metros, existem. Porém, tecnicamente, são autoescadas muito difíceis de serem trabalhadas, serem colocadas em operação, e são autoescadas extremamente caras, né? Então, são pouquíssimos os corpos de bombeiros no mundo que têm esses equipamentos. Então, por uma questão de doutrina, na nossa visão, é preferível nós termos 13 viaturas que chegam a 30, 40 metros do que nós termos uma viatura que chega a 80. Até porque, o que a experiência nos mostra?
que a maior quantidade de ocorrências, aquilo que nós pegamos no nosso dia a dia, está numa altura um pouco mais baixa. Nós não pegamos coisas assim tão elevadas, né? Uma escada de 30, 40 metros, a gente consegue acessar um 10º andar, um 11º, 12º andar. E o bombeiro, ele também tem técnicas de progressão no edifício. Então, a escada vai colocar o bombeiro lá no 10º, 11º, 12º andar, e nós temos outros elementos que a gente vai conseguir, por fora da edificação, utilizando a estrutura da edificação, subir. Como, por exemplo, a escada crochê ou a própria escada gancho, né? Que o bombeiro ele pega lá a escada, ele está no andar de baixo, a escada tem um gancho na parte de cima, ele coloca na base da janela do andar superior, escala por fora utilizando a escada e vai subindo com essa escada. Então, nós temos outros elementos complementares. Outra pergunta agora aqui, da Mariana Correia, e ela pergunta o seguinte, Franco, Capitão Franco, como é que acontece o trabalho de resgate numa área como aqui de Zabão, em Petrópolis, onde cada minuto conta para que se possa salvar vidas, mas há o risco constante de novos deslizamentos? Tem a ver com esse trabalho que vocês fazem de resgate em estruturas colapsadas? Isso mesmo, Mauro, perfeito. O trabalho feito nessas áreas aí justamente usa esse termo, busca e resgate em estruturas colapsadas. Como que é o nome dela mesmo, que perguntou? O nome dela é Mariana Correia, está no Instagram. Tá, que a Mariana mesmo já na própria pergunta já adiantou, né? O maior princípio nesse tipo de atendimento de ocorrência é justamente o risco envolvido. Porque uma estrutura colapsada, como o próprio nome diz, ela está colapsada. A gente não sabe se pode haver um segundo colapso, a estrutura demanda uma segurança extra por parte de todos que estão ali atendendo. Tanto que uma das técnicas prioritárias nesse tipo de atendimento é o oficial de segurança. O que o oficial de segurança faz nesse tipo de atendimento? É uma pessoa que ele vai ficar preocupado apenas na movimentação da terra, na movimentação dos destroços, na segurança de todos aqueles que estão empenhados no atendimento. Então, por quê? Porque além daquele acesso externo, né, aquela busca externa que a gente faz nesse tipo de ocorrência, muitas vezes a gente tem que fazer um acesso interno, ou entrar embaixo de uma laje, sobre um escombro, e você vai colocando cada vez mais um bombeiro em risco. Portanto, a segurança é sempre o primeiro lugar. Além dessa segurança visual, existe uma disciplina no atendimento. Numa ocorrência dessa, por exemplo, eu não posso ter muitos maquinários trabalhando próximo, tratores, caminhões, porque isso aí vai causar também movimentação de terra. E a movimentação de terra pode causar, mais uma vez, um deslizamento, um desmoronamento. Então, a disciplina com relação à segurança é uma disciplina diferenciada. Tanto que esses atendimentos, né, tem uma doutrina específica, que é uma doutrina que vem, inclusive, norte-americana, né, uma doutrina padrão mundial. O bombeiro hoje tem uma equipe, né, aproximadamente 100 pessoas, que recebeu um curso com padrões mundiais para esse tipo de atendimento de ocorrência, e aí faz com que o Corpo de Bombeiros de São Paulo, graças a esse padrão, ele está apto a atender ocorrências desse tipo em qualquer parte do mundo, né? A ONU, de repente, pode solicitar, e ela busca aquelas equipes que têm essa chancela, né? E o Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu essa chancela, de tão importante que é esse tipo de atendimento. Daniela Neves está no Facebook e pergunta o seguinte, Vitor, qual é o canal para se falar, né, com o Corpo de Bombeiros sobre uma possível tentativa de suicídio? A gente já recebeu também os colegas de vocês especializados nesse tipo de trabalho, mas o canal é 193 sempre, né? Exatamente, isso aí que eu ia falar. O canal é 193, tá bom? Liga o 93, que vai cair num setor que nós chamamos de setor de atendimento. Esse setor de atendimento possui pessoas extremamente bem preparadas para trabalhar todas as ocorrências de bombeiro, incluindo também as ocorrências de tentativa de suicídio. Pergunta do Carlos Henrique Nunes, está no YouTube. Franco, sua avaliação sobre novos prédios em construção aqui em São Paulo que terão uma altura superior ao dos já existentes. Isso, inclusive, é uma tônica no Brasil, né? Eu estava nas minhas férias, eu visitei Balneário Camboriú, que lá é uma disputa, né? Cada empreiteira quer colocar um prédio maior que o outro, né? Mas não tem problema algum, né?
todas as edificações, sejam elas altas ou térreas ou baixas, elas devem levar em conta o que tem nosso Código de Segurança contra Incêndio. Então, independente da altura dessa edificação, ela é encaixada em uma tabela, que essa tabela traz quais as necessidades para prevenção de um incêndio essa edificação deve ter. E aí o que acontece normalmente? A planta dessa edificação, justamente com essas técnicas de segurança contra incêndio, ela é levada para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros analisa a planta para ver se tem local, por exemplo, de escada pressurizada, se tem sprinkler, se tem hidrante, distanciamento de extintores, vai estar tudo pontuado numa planta, isso aí. Aí o analista do Corpo de Bombeiros, baseado no código, vai verificar se está ok. Estando ok, ele aprova aquilo, mas aí isso aí é só um primeiro passo, primeira etapa. Depois Capitão Franco, problemas aqui com a sua conexão. O de Vitor... aprovado, aí o prédio, Agora uma sim. vez que ele tem vistoria em loco do que comprar. Acho que perdeu então uma parte, mas basicamente o segundo passo seria a vistoria. Até a vistoria você tinha escutado, Mauro? Sim. Que a vistoria em loco é nada mais do que o vistoriante pegar a planta e verificar se em loco, depois do edifício pronto, aquelas condições que foram analisadas anteriormente na planta, se elas estão realmente presentes. Capitão Franco, tem mulher no salvamento aquático? Tem mulher tem. Em todas as áreas do Corpo de Bombeiros. Inclusive, a minha esposa também tem salvamento aquático, atua com a gente aqui no departamento. E assim, hoje em dia o bombeiro ele tem mulher praticamente em todas as áreas. Praticamente não, em todas as áreas. A mulher aí, o bombeiro cada vez mais vem recebendo mulher para atuar nas emergências. Na altura também, Vitor? Temos, sim, temos bastante bombeiras, né, trabalhando com a gente na área de altura. Como o Franco disse, nós temos hoje em dia bombeiras trabalhando, atuando em todas as áreas de salvamento, de incêndio ou de atendimento pré-hospitalar. Então, um negócio legal, Capitão Vitor, bombeira. Eu gosto de falar bombeira, não bombeiro feminino, é bombeira. Não é muito mais fácil? Não, com certeza, né? A gente costuma dizer que existe a língua falada e a língua escrita, né? A língua falada tem que ser a língua prática do dia a dia, né? Que faz com que a comunicação seja efetiva, né? Então, com certeza, a bombeira já poupa bastante a gente aí. Legal. Pessoal, nosso tempo está se esgotando, 2 minutos para 1h, o Vitor está com a palavra. Capitão, sua despedida, sua mensagem final. Olha, Mauro, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar um pouquinho do Corpo de Bombeiros. Tenha certeza que a instituição está sempre à sua disposição, à disposição da sociedade. A gente tem uma visão de estar cada vez, né, mais próximo das pessoas, para que as pessoas conheçam a nossa profissão, conheçam das nossas dificuldades e também ajudem o bombeiro quando for possível, né? A gente tem essa necessidade de que o serviço de bombeiro é um serviço complexo, então, quando as pessoas podem nos auxiliar, nos ajudar, a gente está vendo isso lá em Petrópolis, né? Quantas pessoas ajudando lá os bombeiros. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Obrigado. Capitão Franco, sua palavra final. Só agradecer também, mano, essa conversa gratificante aqui, né? Agradecer você, agradecer o Vitor, agradecer a todos os ouvintes, né? O Corpo de Bombeiros estará sempre à disposição. A mensagem que eu queria deixar final trazendo a sardinha um pouco para o meu lado, né? Prevenção. Prevenção, né? Não só nas ocorrências aquáticas, nos acidentes domésticos. Se o pessoal tiver dúvida, né? No site do Corpo de Bombeiros, digitar Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo no Google lá, tem muito material de prevenção, como você prevenir pequenos acidentes em casa, como você prevenir acidentes piscina, acidentes salvamento aquático em geral. Porque como o Vitor falou, na verdade, o Corpo de Bombeiros, se ele tiver unido aí de bases de dados com a sociedade, com certeza as ocorrências vão acontecer menos e quando elas acontecerem, vão ser de menor gravidade e todos nós estaremos prontos aí para atender. Um grande abraço a todos, ótimo fim de semana, ótimo feriado de carnaval para todos aí.
Muito bem, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Recebemos hoje 2 oficiais, 2 capitães, o Vitor Silva, chefe da seção de pesquisa e desenvolvimento e chefe do Laboratório de Salvamento em Altura na Escola Superior de Bombeiros, e o capitão Franco, comandante da 4ª Companhia de Alunos e chefe do Laboratório de Salvamento Aquático na Escola Superior de Bombeiros. Muito obrigado pela presença de vocês, por essa conversa super produtiva, super bacana e de formação de opinião aqui com a nossa audiência. Na mesma edição com a gente hoje, o Isaac Barros, muito obrigado aí, valeu Isaac, Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência, musical Trianon, aqui na sequência da programação, até às 6 da tarde, depois o Radar Paulista apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça traz as informações ao vivo do trânsito na capital paulista para tirar você dos congestionamentos nesse horário do rush. 1 hora, 1 minuto, um bom final de semana para todo mundo. Até segunda-feira. Tchau, tchau.